E hoje o Senhor preparou, eu estou bastante contente. E não posso dizer que não estou feliz de ter escutado como o Senhor nos deu já de cantar os hinos. Que comunhão maravilhosa. Os nossos tocando de uma forma tão maravilhosa, a irmandade cantando. E isso nos alegra em lugares que nós passamos, que parece que se instalou um desânimo, parece que tem uma coisa bem parada, que ninguém canta, os músicos não tocam, mas aqui eu encontrei uma alegria muito grande de voltar para essa isso é muito gostoso. Então, eu vou tomar o tempo da irmandade, vamos contar só uma obra rapidinho, na qual o Senhor preparou na minha vida. E talvez eu já tenha escutado eu contar, mas não tem problema. Da mesma forma, nos alegramos, não é? Na verdade, eu dou graças a Deus que um dia meu filho ainda pequenininho, meu filho devia ter, meu filho mais velho, devia ter uns 3 aninhos. Eu já era cooperador de jovens. Nessa época, a gente estava numa situação financeira bastante difícil. E com essa obra, a irmandade entender como o Senhor requer de nós um aprendizado em cada prova que passamos. Isso precisa estar dentro de nós. Prova que passamos, se houver alguma obra de Deus nisso, o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. O crente que não passa por prova, ele não cresce espiritualmente. E eu dou graças a Deus porque eu precisava crescer, mas a gente vai entender o que eu estou dizendo. E eu agradeço a Deus porque eu estava numa situação financeira apertada. Eu virei para minha esposa e falei: está difícil, não temos mais R$1 sequer. Minha esposa falou: vai ficar em paz, mas eu, se precisar de alguma coisa, não tem R$1. Minha esposa mais uma vez falou: fique em paz. Eu falei: bom, vamos nos arrumar dentro da igreja. Minha esposa falou: não, eu vou ficar em casa com o Davi, vai você se arrumar. Eu falei: tá bom. Eu fui me arrumar. Enquanto eu me arrumava, eu mexia no meu bolso, sempre que eu me arrumava, eu tirava um papel de bala que eu ali tinha deixado. Quando eu mexia no meu bolso, eu percebi alguns papéis, tirei. E um desses papéis que estava no meu bolso era uma nota de R$100. Eu fiquei muito contente, falei: olha, você ter agora também, mas na mesma hora que eu dei glória, eu senti o Senhor no meu coração dizendo para mim: esse dinheiro não é seu, é da minha obra. Eu falei: Senhor, mas eu sou tua obra também, Senhor. Eu preciso. Como que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a conviver com Deus. Mais uma vez eu senti o Senhor me falando: esse dinheiro não é teu, é da minha obra. E eu falei: já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá na sala, vou mostrar para minha esposa, por certo ela vai pegar o dinheiro, vai ficar contente. E eu cheguei lá na sala, mostrei para minha esposa falou: glória a Deus, quando chegar na igreja, dá na coleta. É a vontade de Deus, eu vou cumprir, o Senhor está me apontando. Então eu vou fazer dessa forma. De fato, fui para a igreja, cheguei na igreja sozinho, cheguei lá na caixinha de coleta, coloquei metade do dinheiro para dentro da caixinha e a outra metade na minha mão. E agora vem o que a verdade precisa aqui entender. Eu conto isso com toda a humildade que posso contar. Eu comecei a ligar com Deus ali na caixinha. Eu comecei a falar: Senhor, onde já se viu, eu estou precisando, o Senhor me pede para dar. Eu sei que tem a parte da viúva, eu sei disso tudo, mas Senhor, eu estou precisando. Eu acabei de falar que precisava, eu apareci no meu bolso, mas não é uma coisa comum. E aí o Senhor me pede. Eu comecei a conviver com Deus, mas num certo momento, eu lembro que na minha cabeça, conversando com Deus, sem abrir minha boca, eu falei assim: Senhor, por mim eu não daria, mas por obediência eu vou te dar. Isso é o dinheiro. E vim sentei aqui no banco do ministério, mas eu fiquei bravo. Na minha cabeça eu fiquei assim: tinha R$100 na minha mão, não tem mais. E eu fiquei bravo com isso. O fato é que estava chovendo, o irmão que cuida dos carros, ele veio para a igreja e falou assim para mim: irmão Vinícius, o irmão deixou o vidro do carro aberto, está chovendo. Eu falei: meu Deus, não está dando tudo errado na minha vida. Acho que ele percebeu que eu fiquei meio assim. Ele deu uma chave do carro, eu dei a chave para o irmão, muito amoroso. Eu dei a chave para ele, ele foi, devolveu a chave. E eu fiquei chateado como estava. E chegou um aniversário de Deus de fora, ancião. Naquele dia, Deus atendeu o culto. Ele atendeu, mas eu não conseguia prestar atenção. Eu ficava com o olho aberto, mas na minha cabeça eu só estava. Eu tinha R$100 eu fiquei numa situação, numa forma que eu não prestava atenção, eu não cantava, eu não sentia. Na adoração fiquei de olho aberto e foi passando o culto e nada de prestar atenção no culto. Chegou na palavra, até hoje eu não sei qual foi o capítulo, qual foi o livro, eu não sei o que foi, mas eu sei que em determinado ponto da palavra o céu de Deus estava exortando, eu sentado bem na
frente dele, e ele bateu as duas mãos. Eu conheço esse servo de Deus, nunca vi ele fazer isso, mas ele bateu as duas mãos, fez um barulho, chamou a atenção. Eu olhei para cima, quando eu olhei, ele disse assim na sequência da palavra: presta atenção na palavra. Eu falei: Senhor, me perdoa, eu estou prestando. E ele disse assim: eu quero falar com você sobre a tua prova, mas você está pensando tanto na tua prova que não escuta o que eu estou falando. Senhor, me perdoa, Senhor. Estava aprendendo ali, né? E hoje eu estou compartilhando na verdade. Vamos dar atenção ao Senhor. Naquele momento, eu comecei a prestar atenção e Deus dava para ele exortar e ele dizia: hoje eu te pedi uma coisa, e o que eu te pedi foi obediência, e você me obedeceu. Pela tua obediência eu vou abençoar você e a tua família que está lá na tua casa. Eu falei: Senhor, essa palavra é comigo, eu não tenho dúvida, eu não tenho hora de acabar o culto. Acabou o culto, eu fazia os prazeres, eu queria chegar em casa e contar para minha esposa: o Senhor falou que vai abençoar a gente. Eu queria chegar em casa. Salvei os irmãos rápido, peguei meu carro, fui para casa. Quando eu me encostei dentro do meu estacionamento, eu fui sair de dentro do carro e percebi alguma coisa diferente no porta-moeda. Eu peguei aquilo ali, era um envelope, e o envelope estava escrito: preparado por Deus. Eu falei: mas Senhor, de onde veio isso aqui? E eu me lembrei, a hora que o irmão me pediu a chave do carro é porque alguém estava pedindo para abrir meu carro, porque antes do culto começar, antes do Senhor mandar a palavra, ele já tinha visto a minha obediência e já estava me dando. Eu senti a presença de Deus, guardei no meu bolso, subi, contei tudo para minha esposa, escondidinha aqui, aquele envelope, contei para ela, e ela falou assim para mim: louvado seja Deus, vamos esperar o Senhor e Ele abençoar a gente. Eu quis esperar que nada, Ele já abençoou, está aqui, vamos abrir. Abrimos, tinha R$1.000 dentro daqui. Glória a Deus! Não é pelo valor, não é porque o Senhor achou merecimento em mim, mas é porque Ele viu que eu não tinha condição de entender o que Ele queria na minha vida. Ele me ensinou, eu estava dizendo isso. Isso aqui merece, nós damos glórias a Deus. Porque se Ele nos ensina, quem vai nos ensinar? Se Ele não transforma a nossa vida, quem vai transformar? Um dia, eu falei que ia contar só um, mas todo mundo. Bom, irmão, já depois da oração do Deus, eu prometi que não é oração de Deus, tá bom? Eu dou graças a Deus que um dia eu estava trabalhando na minha casa, eu trabalhava no meu office, estava lá trabalhando, e eu comecei a ver a chuva, começou a apertar muito, e começou a vir aquelas nuvens muito escuras, e começou a fazer som, barulho alto de trovão, e eu falei para os meus colegas no trabalho: eu vou precisar desligar, porque está vindo uma chuva muito forte, eu não quero ficar aqui. Eles falaram: tudo bem. Eu comecei a desligar tudo, estava desligando, o computador estava terminando de desligar. Quando ele estava desligando, caiu um raio dentro do nosso quintal, ele veio para o computador, tomou o computador, subiu em mim porque eu estava com o headphone, ele subiu naquele headphone e eu comecei a tomar aquele choque, e um choque muito grande, penso que muito menor, porque ele não bateu em mim, mas bateu no computador e subiu o raio, o choque em mim. E aquele choque me tomava, eu tremia muito, eu estava descalço, eu vi o chinelo, eu consegui chegar perto do chinelo e fiz ele. E quando, depois de gritar muito, porque eu gritei, quando eu gritei, minha esposa no quarto, ela perguntava de lá, ela não ousou sair do quarto, ela só perguntou: o que aconteceu? Acho que ela ficou com muito de já ter morrido. Ela só perguntava: o que aconteceu? E eu falava, tentando falar, mas a dele me enrolou, chegou dentro da garganta, eu não conseguia falar direito. Minha esposa, ela foi sair, acho que ela assustada, o jeito que ela ficou assustada, eu pensei que eu tinha ficado deformado, porque a minha esposa vinha olhando assim, assustada para mim, mas eu dou graças a Deus que nada aconteceu comigo. Glória a Deus! Não aconteceu nada, mas passou alguns anos, 5 anos depois, isso foi no começo do nosso casamento, passou alguns anos, um dia eu estava trabalhando, recebi uma ligação, o servo de Deus me avisando que o Senhor tinha confirmado a oração do Vaz para eu ser cooperador de jovens. Eu tinha 25 anos, me assustei, falei: Senhor, o que vai ser de mim? Eu não tenho condição nenhuma. Quem sou eu, Senhor? E naquele momento, os irmãos avisaram que iria na nossa casa, mas eu morava num predinho que tinha subido muito, tinha uns irmãos antigos que estavam indo. Eu e o irmão combinou comigo: vamos na casa da sua mãe. Eu falei: tá bom, então vamos nos encontrar lá, vamos. E aí a gente foi lá para se encontrar. E quando chegamos na casa da minha mãe,
quintal bastante grande, dava para entrar os carros. Encostei na frente do portão para poder entrar. Do meu lado tinha um carro com alguns anciãos aguardando para poder entrar. E no que a gente estava aguardando para poder entrar, uma chuva muito forte começou a cair. E aí, enquanto a gente estava para entrar, o carro morreu. E eu pensei, Senhor, não estou conseguindo, eu estou tão nervoso que eu não estou conseguindo manter o carro ligado. O carro morreu, liguei o carro de novo, entramos. E quando estávamos já lá dentro, uma chuva muito forte, a gente se molhou todo mundo, conseguimos entrar. Os anciãos que estavam no carro, só me entravam falando, vocês estão bem? Nós dissemos, estamos, por quê? Porque vocês não viram? A gente não, o que foi? Caiu um raio no carro de vocês? Então, na verdade, eu estou aqui contando que o Senhor permitiu de 2 raios cair, mas eu estou aqui diante da Irmandade, contando que o Senhor nos manteve aqui firme e forte, para continuar falando do seu Santo Evangelho, continuar falando da sua Santa Obra. Irmandade, o tempo de Deus é o tempo de Deus, não existe nada que nos impede de estar na sua presença. Por isso, eu conto para a Irmandade, como o Senhor é grandioso em fazer milagres na nossa frente, não é? O Senhor me deu a graça de ajudar no atendimento, nos cultos que nós temos de inglês. Deus me dá a graça que eu sou professor de inglês, então os irmãos, em algum momento em 2022, me chamaram para ajudar, e fui ali para poder ajudar no culto para a Bangladesh. E na época, começamos com aqueles atendimentos, era na igreja do Jardim das Oliveiras, nos reunimos ali para fazer aquele culto todo sábado às 10 da manhã, e era um culto maravilhoso, abençoado por Deus, e estávamos ali reunidos juntos, e muitas vezes o Senhor fez muitas obras, mas eu vou contar só 2 rapidinho. O Senhor preparou que um dia uma irmã tinha limpeza na parte da manhã, e o culto começava às 10 da manhã no sábado. As irmãs da limpeza estavam ajudando a igreja, alguém convidou uma das irmãs e falou, irmã, fica para o culto. E ela falou, não, eu vou ficar o culto em inglês, eu não vou entender nada. Insistindo com a irmã, fica no culto. E a irmã falou, tá bom, eu não quis ficar chateado com as irmãs, acabou ficando no culto. Falou que subia, atendia o culto, Deus deu de seguir com tudo que precisava. Quando acabou o culto, essa irmã, não sabia da história, mas ela veio me contar, ela veio emocionada, e ela disse assim, irmão, posso contar uma obra que eu falei, pode, irmão. Aí irmão, me insistiu para eu ficar no culto, eu não queria ficar, porque o culto em inglês eu não entendi nada. Mas eu acabei ficando. Eu fiquei ali com o mar aberto, vocês tudo cantando em inglês, eu não entendendo nada. E aí foi passando, irmão, quando chegou na hora do testemunho, né, que não tinha testemunho, mas alguns avisos que a gente dava, o irmão decidiu falar alguma coisa em português, alguma orientação, e quando eu perguntei, o irmão não falou, agora eu vou voltar a falar inglês, porque a gente vai para a palavra, e eles lá em Bangladesh precisam escutar inglês. Aí, irmão, o irmão falou isso, ele anunciou a palavra, pregou a palavra em português. E eu fiquei, Senhor, ele esqueceu, ele falou que ia pregar em inglês, não estava falando tudo em português. Só que eu reparei que mais ninguém ficou achando estranho, era só eu. Então eu entendi, o Senhor abriu o entendimento, eu entendi toda a palavra. O irmão pregou em inglês, eu entendi em português. Eu acho que o estado de quem não acreditou, o irmão Simão não acredita, eu vou contar para o irmão. Na palavra o irmão pregou assim, 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 assim. Glória a Deus! De fato, tinha sido bom o Senhor deu uma palavra naquele dia. Agora, recente também, estávamos ali, chegou uma irmã surda, eu falava um pouquinho de Libras, fui conversar com ela, e perguntei, a irmã trouxe alguém? A irmã trouxe alguém para traduzir para a irmã, para fazer as Libras? Ela falou, não. Eu falei, e agora, irmã? Ela falou assim, irmão, traduz para mim. Eu falei, a irmã não tem esse vocabulário todo, eu só consigo falar um pouquinho só. Eu não consigo traduzir ali, eu vou atender o culto, eu não posso ficar lá de cima fazendo um sinal para a irmã. Ela falou, então fique em paz. Eu falei, então vamos ficar em paz. Mas a gente não fica aqui preocupado. Sentei aqui assim, preocupado. Na hora de eu muito subir, ela estava sentada bem aqui, eu ficava olhando o Senhor. Ela ficou olhando assim pro chão, não estava escutando, não estava entendendo, não estava nada. E eu olhando para aquilo, Senhor, coitado, né? Mas tá bom, foi passando tudo. Na hora da palavra, enquanto eu estava exortando a palavra, ela começou a manifestar em linguagem. Eu olhei para aquilo e falei, Senhor, será que o Senhor abriu os ouvidos dela, ela está escutando? Meu Deus, louvado seja Deus. Quando acabou o culto, ela veio, mas muito emocionada, balançando rápido as mãos, eu, cara, eu não entendo assim, fala devagar. Ela dizia para mim, Deus abençoe pelo carinho. Eu, carinho, mas que carinho? É irmão, o irmão falou que não ia me ajudar, mas pregou e fez sinal para mim. Eu falei, não fiz isso, eu nem posso. Ela, irmão fez. O irmão ficava pregando e fazendo sinal para mim, eu entendi tudo. Eu falei, irmão, mas eu não fiz isso. Ela, irmão, e tem uma coisa, nunca vi bonito que você fez as Libras, muito bonito. Realmente, eu não tinha condição, mas o Senhor que tem
a condição fez ela enxergar, viu medidas, entendeu, compreendeu a palavra e estamos usando a glória. Graças a Deus por muitas outras coisas. Esse nosso tempo aqui já vai passar, então poderia, mas teremos muita alegria de contar com as obras. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.